Olá, estamos aqui hoje para gravar o vídeo para a disciplina de Seminários em Inteligência Artificial do professor Bruno Queiroz, e temos como objetivo principal discutir um pouco sobre o Pirate Bay, direitos autorais, compartilhamento de arquivos e pirataria um pouco. Vamos começar falando sobre o que é o Pirate Bay, que é um sistema web para compartilhamento de arquivos torrent, onde é liberada o compartilhamento de arquivos de qualquer origem e natureza entre os usuários, e é justamente por isso que foram movidas contra eles ações vindas das empresas produtoras de mídia em geral, e é por isso que eles estão muito na mídia, e a gente vai tratar um pouco disso aí e falar do que a gente acha, das nossas opiniões. A iniciativa do Pirate Bay é muito boa, de você poder compartilhar com qualquer pessoa do mundo os seus arquivos e seu conteúdo. Isso só faz espalhar conhecimento, e todos nós sabemos que isso é uma coisa muito boa e que nós temos que tirar proveito disso. Mas, infelizmente, a forma de como foi feita talvez não tenha sido a melhor possível, porque a gente tem que entender também que as indústrias de cinema que produziram esses conteúdos de mídia, como filmes, música, seriados, elas tiveram um custo associado a isso, e elas, como empresa do mundo capitalista, elas querem ter um lucro, um retorno. Então também não é justo o Pirate Bay simplesmente quebrar todos os direitos autorais e permitir simplesmente que as pessoas compartilhem esses vídeos. É claro que nós sabemos que o Pirate Bay é um site que permite compartilhar qualquer tipo de arquivo, então ele não é responsável pela divulgação desses conteúdos em si. Quem é o responsável é o usuário que posta. Mas tem que se tomar cuidado em como vai tratar isso, porque isso realmente era um problema de direitos autorais, e não é justo simplesmente abrir esse site e deixar que as empresas se virem para tomar conta. Tem que ter uma consciência de que é importante manter os direitos autorais, mas ao mesmo tempo também é importante o compartilhamento de arquivos. Então tem que chegar a um consenso e um acordo entre as duas partes, e não simplesmente a briga que está tendo nos últimos anos, que quem sai mais prejudicado somos nós, os usuários. E também é importante que também deve-se ver que as empresas lucram muito com venda de filme e música, essas coisas. Também chega a ficar muito ruim por quem consome, já que os produtos são muito caros. Então muita gente que não tem condições acaba baixando mesmo, porque não quer deixar de consumir esse tipo de entretenimento. Os preços abusivos cobrados por essas empresas, muitas vezes abusivos, terminam excluindo uma parte muito grande da sociedade que justamente não tem condições de pagar. E aí entra um pessoal mais ideológico dizendo que a arte em geral deve ser vista por todos. E aí entra o argumento de quebrar os direitos autorais, mas como o Felipe falou, não é uma coisa tão justa assim, porque afinal de contas esse tipo de conteúdo, para ser gerado, requer um investimento muito alto. Então não é simplesmente quebrar e todo mundo pode ver. Tem que ter um consenso, né? Tem que se chegar a uma solução melhor para isso. Pronto, o que poderia ser feito era, de alguma forma, alterar a geração de lucro por parte da empresa. Por exemplo, em vez de você pagar o preço abusivo para ir no cinema, você toma proveito da toda a infraestrutura que a internet disponibiliza, servidores, banda larga, tudo a preço bem baixo assim, e você construir uma coisa do tipo como a Netflix, por exemplo, que disponibiliza vários filmes ao mesmo tempo. Você pode assistir aquele filme, pode baixar aqueles filmes, só que você paga um preço que vale a pena você pagar aquele preço pelo conforto que você tem. Não é tão abusivo, né? Não é tão abusivo, perfeitamente acessível, e que vale a pena você pagar, e que é legal, né? Uma empresa assim, conhecida no mercado, é muito legal. Uma outra alternativa que surgiu justamente de um dos integrantes do Pirate Bay, que se chama Flatter, é um site, uma rede social, onde você diz por mês quanto você quer gastar, por exemplo, $100. E aí, toda vez que você vê um vídeo, você curte o vídeo, ou o filme, ou a música, ou o álbum, você sempre vai curtindo, e aí no fim ele vê quantas curtidas você deu e distribui o seu dinheiro para os produtores de acordo com
quanto você investiu e quantas curtidas você deu. Então, essa aí é uma solução bastante justa, vamos dizer assim, mas está totalmente baseada na honestidade e no bom senso dos usuários. Os usuários podem simplesmente dizer, não, vou gastar só $2 por mês. E aí, será que é justo você assistir 100 filmes e dar $2 por isso? E distribuindo para cada um vai ficar irrisório. Então, isso aí depende muito da honestidade de cada um e do bom senso. Mas, ideologicamente, no mundo perfeito, essa solução seria muito justa. O que eu não sei se é muito interessante é que o pessoal está fazendo é que a criminalização foi tipo assim, direcionada só para o Pirate Bay, digamos. Porque como o Felipe falou, o site disponibiliza um serviço de compartilhamento de arquivos e não é ele que dá os arquivos. Então, no caso, se tem um filme lá, foi alguém que colocou e não o pessoal do site. Então, se o filme está infringindo lá o direito de cópia ou alguma coisa, não são os diretores do Pirate Bay que, tecnicamente, são responsáveis por isso. Mas também eles não se dão o trabalho de tirar também, né? Eles deixam qualquer coisa lá porque eles não querem influenciar em nada. Eles são o veículo, o meio por qual essas pessoas estão postando, eles também têm responsabilidade nessa ação. Não total culpa, mas tem uma culpa parcial. Como o YouTube, né? YouTube, qualquer pessoa pode colocar qualquer vídeo lá, só que o Google, quando vê que tem algum vídeo infringindo direito autoral, ele tira. Porque também ele pode sofrer processo. O Pirate Bay poderia sim abrir uma funcionalidade que alguém pudesse denunciar, caso fosse algum conteúdo com direitos autorais, para retirar, mas eu acho que não tem. Você sabe? Acho que não tem. Acho que não tem. E o que acontece é que o Pirate Bay, na verdade, ele está assumindo uma postura pró-pirataria, vamos dizer assim. Eles estão apoiados agora num partido pirata europeu. Os seus servidores estão hospedados dentro de uma área pertencente ao partido pirata e agora eles estão protegidos politicamente, vamos dizer assim. E creio que não seja uma intenção deles, ideologicamente falando, fazer Que a isso. ideologia deles eu entendo como sendo assim, um apoio à total liberdade. Aí toda essa liberdade acaba prejudicando as pessoas. Como eu falei, o Flare é uma ideia de um dos caras do Pirate Bay. Então, eles meio que têm, beleza, existe a necessidade de ter a liberdade, todo mundo ter a liberdade, mas, claro, eles entendem um pouco essa parte de que, poxa, a empresa tem que ter o lucro, Aí por isso que eles criaram essa rede social, mas como eu falei, eu não creio que ela vá funcionar agora de imediato, porque está muito baseada ainda na honestidade e no consenso de cada um. Que muita gente não tem. Exato, muita gente não tem, com certeza não tem. A quantidade de pessoas, até vamos dizer, em alguns outros setores da tecnologia da informação, que sobrevivem de doações, por exemplo, produtos open source como o Linux, o Ubuntu, eles sobrevivem de doação, o Wikipedia, que eles sobrevivem de doação. Muita gente usa aquilo sua vida inteira, depende disso para o seu trabalho, para a sua vida na tecnologia, vamos dizer assim, e não doa nada. Não custaria nada doar $1, $2 por ano, quem sabe, já seria alguma coisa, mas ninguém doa. Não existe essa cultura ainda. Eu acho que é uma coisa necessária. Eu acho que está bastante claro que no mundo de hoje é muito importante a gente ter esse acesso ao conteúdo, todo mundo poder compartilhar e ter o máximo de informação a seu dispor. E por esse lado concordo bastante com a ação do Pirate Bay, de ter essa filosofia e essa ideologia de compartilhar tudo e não ter restrição, porque sabe que apesar de Hollywood ou das empresas de mídia em geral estarem sendo realmente prejudicadas, a sociedade como um todo, a maior parte da população está se beneficiando, querendo ou não. Mas, por outro lado, a gente tem que levar em conta, que nem os meninos estão dizendo, que essas empresas precisam lucrar, elas gastam o dinheiro, bastante dinheiro para fazer esses conteúdos, eles precisam ter um retorno. Então, a minha opinião é que, antes do Pirate Bay fazer isso, como a gente está fazendo, de não se preocupar com essas leis, e simplesmente deixar lá, e até mesmo ignorar os pedidos para serem retirados os links e ignorar as intimações e tal, como foi feito, eu acho que devia ter sim uma conversa, porque todo mundo sai perdendo com essa briga. Devia ter uma conversa do pessoal do Pirate Bay, da sociedade como um todo, com as empresas cinematográficas que
elas vão ter que mudar, não tem como elas continuarem do jeito que está, porque essa coisa de compartilhar informação na internet está aí e não vai sair nem tão cedo. É impossível eliminar totalmente o compartilhamento de arquivos torrent. Você pode compartilhar arquivos Exatamente. por e-mail. A internet está aí, todo mundo tem acesso, e se fecharem o Pirate Bay um belo dia, vai abrir outro. Até que o ser humano é muito criativo e muito engenheiro, vai criar uma nova solução, uma nova forma de pular no sistema para compartilhar. Então acho que compartilhamento de conteúdo veio para ficar, e o caminho que deve ser seguido é uma discussão das empresas e da sociedade de uma forma geral para bolar um novo modelo de negócio de forma que todo mundo saia ganhando. Essa ideia aqui que o Silas falou do Flare, pode ser uma boa solução, pode não ser, precisa ser estudado e precisa ser acordado com essa empresa para que todo mundo possa sair ganhando. Que nem o Mar falou também, o Netflix é uma empresa que está no mercado há muito tempo, faz muito sucesso nos Estados Unidos, nos outros países. Até que Está mesmo chegando no Brasil. agora no Brasil, acho que não sei se faz sucesso ainda, Eu acho que eu já vi muita gente usando. mas é um novo começo pensar em que tanto nós usuários como as empresas saem lucrando. Então acho que é por aí que a gente deve seguir. Assim, cada empresa tem que se aprender a se adaptar. Por exemplo, a indústria musical, várias bandas aí já aprenderam a se adaptar. Por exemplo, a própria banda disponibiliza no seu site, no seu CD, e lucra nos shows. Usa o CD como meio de divulgação para as pessoas conhecerem novas músicas que tem, e chama essa multidão para ir pro show, pagando o ingresso, e assim a banda não Mas aí o problema também é das gravadoras, né? Porque pra banda tudo bem, mas a gravadora precisa muito da venda de música pra lucrar. Então, Aí seria que, tipo, meio que a banda faz isso, ganha dinheiro do show e tem que repassar o dinheiro pra gravadora dela. Ou então se tornar independente. agora, atualmente eu ainda acho assim mais fácil você gravar uma música, por exemplo, você pode simplesmente gravar na sua casa, por exemplo, disponibilizar na internet. Assim, gravação hoje em dia eu acho mais fácil, não precisa assim, Eu acho que o Deixa problema tudo da complexo, indústria uma de coisa. música é mais simples de ser resolvido porque Tem o show. a real fonte de É o renda show, mesmo são os shows. e os- Né? os E nos patrocínios. filmes, Tem patrocínio e tem não é o coisa aí. produto da música, o produto do CD. Na Aí você pagar a indústria entrada de cinematográfica cinema, você pagar é mais complicado, né? Porque a fonte de renda está na venda do produto em si, está na venda do filme, né? Ao passar no cinema, ela está recebendo um dinheiro em cima disso, ao passar, enfim, no Netflix, por exemplo. O dinheiro vem daí mesmo, né? Da fonte. Mas só falando por que eu acho que muitas pessoas deixam de ir para o cinema, ou até mesmo deixam de locar um filme, de comprar um filme, e puxam na internet de graça, não só pela comunidade, mas também pelos preços abusivos que são cobrados, como acho que a Renato tinha começado. Tem um DVD hoje em dia, eu acho que é em torno de R$50 o filme. É um preço muito alto que eu acho que se a indústria pudesse cobrar mais barato, talvez fosse um preço muito baixo, como R$10, eu preferisse comprar para ter o original em casa, talvez sim. Mas com R$50 fica complicado. Eu acho Realmente que- você quer ver um filme por semana, toda semana está dando R$50 no filme. É complicado, ainda mais filme que você só assiste geralmente uma vez ou duas na vida. Eu acho que é complicado, mas enfim, tem solução, né? E eu acho que uma coisa que se pode ser atacada para tentar mudar isso é um pouco da educação também das pessoas, né? Em alguns países, principalmente no Brasil, que a gente vê isso, é que o pessoal não tem essa cultura de, pô, eu vi um filme, gostei, eu deveria pagar para quem fez algum valor, porque é isso que ele espera. Então, em situações como a do Flatter, seria bem melhor se as pessoas tivessem a educação, fossem educadas, consciência. E a consciência pode ser atingida através da educação. Então, acho que Como poderia seria ser mudado. legal se você pudesse assistir um filme de graça e se apenas se você gostasse, você precisasse Exato. pagar por um valor. É a proposta. As empresas iriam se importar de fazer um filme realmente de qualidade para as pessoas gostarem e poderem dar o dinheiro. E se você acredita que se a pessoa assiste um filme e realmente gosta, não ia se incomodar um pouco de dar 5, 10 reais. Aí todo pelo mundo filme. tem um risco de querer pagar e uma coisa, o filme, e acabar não gostando. Aí o cara se arrepende. Aí o cara, Isso. era bom o cara só pagar se fosse alguma coisa que ele visse que valesse a pena. Poderia até levar a qualidade do material produzido pelas indústrias. Muitas pessoas, eu acho que com medo de pagar caro por uma coisa e não gostar, acabam optando pelo produto pirata.
se eles tivessem certeza que só iam desembolsar alguma coisa, se realmente achassem que valesse a pena, acho que isso ia ajudar muito. Que nem acontece com a indústria de jogos mesmo, que eles disponibilizam demos geralmente, para o cara ver se o jogo realmente é bom, que permite o cara gostar e depois então comprar o jogo se ele vê que vale a pena. É parecido com o modelo de negócio freemium, que foi visto, né, em alguns documentários, que as empresas disponibilizam uma versão mais simples, com funcionalidades reduzidas ou com propaganda de graça, e aí cobram pela versão completa ou sem propaganda, ou mais sofisticada. Com mais funções, né? Com mais funções, É uma coisa assim negativa nesse modelo do filme é que alguns usuários meio que ficam acostumados a só arrumar coisas gratuitas, por exemplo. E outro problema é que às vezes, por oferecer de graça uma versão simplificada desse produto, às vezes essa simplicidade, falta alguma coisa que você queria, acaba irritando o usuário, que ele acaba sem nem querer comprar a versão melhor porque ele acha que não está agradando e que não é suficiente. Se ele já pudesse oferecer o produto com a versão completa, com todas as funcionalidades, talvez o usuário se interessasse mais. Como se fosse uma versão trial só, que é toda feita já, mas só vale por 3 meses, por exemplo. O trial não tem nenhum problema de você, vou ficar com a de graça, só ficar usando essa mesmo, porque suprir minhas necessidades. E também não tem um problema de ter pouca funcionalidade, ser muito simples e o usuário não gostar. Eu acho que o trial é uma opção muito boa, e você tem um produto completo por um certo tempo, e se você realmente lhe interessar e se realmente você achar que ele ajuda, eu acho que nada mais justo você pagar por ele. Então, só se for uma coisa que você não use frequentemente também, eu não acho que vale a pena ter uma versão trial. O cara não vai sentir a necessidade de então, comprar se uma for coisa que ele use pouco. Você usa muito pouco, você só vai usar o trial quando acabar de usar. Não, eu acho que dessa forma o freemium funcionaria melhor, porque você não precisaria pagar e só usava. Mas às vezes ele vai usar por um momento muito curto e todas as funcionalidades. Aí sim, o trial seria melhor. Acho que cada produto se adequa melhor a um jeito ou outro. Né? Um jeito que eu acho muito interessante é o jeito como o Ubuntu Linux faz. Na página de download, que é de graça, vem uma sugestão de doação. Então, quando você vai baixar, aparece lá, completado o formulário, e o usuário doaria $10. Só que você pode apagar e dizer, não quero doar nada agora, vou baixar de graça. Então, só que, mais uma vez, eu volto naquele problema da consciência. Se você usa o Ubuntu sempre, sua vida inteira, por 1, 2, 3 anos seguidos, será que não é justo você doar nada se aquilo está suprindo suas necessidades, você está feliz usando aquele produto? Será que não vale a pena você doar nada? A mesma coisa do Wikipedia, que você está sempre procurando coisas lá, sempre você consulta o Wikipedia e não tem o hábito de doar. Eu acho que essa conscientização a partir do momento que as pessoas tomarem consciência da importância que é doar para continuar esse movimento, das coisas que você usa tanto hoje em dia como o Wikipedia, todo mundo usa o Wikipedia, e eu acho que poucas pessoas, pelo menos aqui no Brasil, doam para o Wikipedia e por Linux também. Assim, você também pode pagar não só com dinheiro, mas também com trabalho. Por exemplo, o Wikipedia é uma coisa colaborativa. Você pode ajudar lá, trabalhando mesmo, editando, ou então outras plataformas que tem, por exemplo, sites de compartilhamento de legenda. Que tem um filme lá e as pessoas traduzem voluntário mesmo. Ou até mesmo, seguindo a ideia do Linux, é toda aquela história do open source, né? Open source, justamente. Esse colaborativismo é muito a colaboração de todo mundo. Acho que a sociedade só tem a ganhar com isso. Nem que seja com dinheiro ou com trabalho. Ainda no mundo do Linux, é possível encontrar várias distribuições Linux desenvolvidas completamente pela comunidade. A comunidade, algum grupo de pessoas sem fins lucrativos nem nada, por amor à profissão, parecido com os hobbyistas, né, que a gente via da década de 70, 80, se juntam para fazer uma distribuição legal e aí pegam só o kernel do Linux mesmo e fazem em cima disso toda uma distribuição. E open source, pessoas do mundo inteiro trabalham num projeto só e apenas por amor à profissão, vamos dizer assim. Ainda sobre alternativas de modelos de negócio, né, alternativas a simplesmente chegar e cobrar um preço para o usuário final comum, eu vou dar o exemplo do Ubuntu Linux de novo, que eles vendem
eles não vendem, né? Eles dão de graça o seu produto, que é o sistema operacional Ubuntu, e só cobram pelo suporte extra. Geralmente para empresas de grande porte que adotam o Ubuntu na sua empresa e aí decidem pagar por um suporte extra da empresa que fabrica o Ubuntu, que é a Canonical. O Ubuntu também, outra alternativa, é conseguir as informações do usuário, principalmente de buscas e tal. O Ubuntu está sempre vendo o que você procura no seu computador, que ele já linka com sites de venda como Amazon, eBay, esse tipo de coisa, e aí vendem essas informações também para empresas que a utilizam. Sim, um grande caso de sucesso atualmente é o Google, que completamente revolucionou a forma de ganhar dinheiro no mundo da tecnologia, né? Hoje em dia ele oferece muitas funcionalidades para a gente de graça, como serviço de e-mail, serviço de mapa, YouTube, até o próprio Google Drive, que é um sistema de armazenamento de nuvem. Tudo isso o usuário pode simplesmente logar, criar uma conta e nada a ser cobrado para ele. Mas como é que ele consegue ganhar dinheiro em cima disso? Ele criou um novo modelo de negócio em que ele consegue, a partir de suas buscas e suas pesquisas, direcionar as propagandas exatamente para o que você se interessa. Com isso, ele consegue ganhar muito dinheiro com propagandas de outras empresas. E você pode ver que isso é uma forma completamente de pensar, se for olhar nos 50, 40 anos atrás, e que hoje em dia faz muito sucesso. Você não paga nada e simplesmente tem muito serviço a se dispor com facilidade. Justamente, você não está pagando por direto, você está pagando com informações que você está dando para a empresa. A Google também está em tantos ramos que você dá informações de todos os tipos, desde que você escreve no bate-papo, que você escreve no Gmail, ou até quando você está com o seu telefone Android, por exemplo, com o GPS ligado, você está disponibilizando a sua localização para a Google. Aí isso, no caso, tem todo o problema de privacidade, né? Você tem que ter cuidado com relação a isso. O Facebook também, ele logo no começo ele tentou resistir a não colocar propaganda no site, mas depois viu que necessitava de dinheiro e acabou colocando, e é baseado nos interesses de cada usuário, o que eles procuram no próprio Facebook, o que eles curtem, e também é um caso similar ao Google. Aí isso já é um problema que normalmente os usuários não têm noção do que eles estão disponibilizando para essas empresas, que informações eles estão dando. E também não sabe como as empresas estão usando essas informações, né? Perfeitamente. Muitas vezes, não é sempre, essas informações estão escondidas em termos de uso, termos de contrato, que ninguém lê. É uma coisa grande, maçante de ler e nunca lê. E elas não vão simplesmente dizer, nós usamos seus dados, colocar um banner na frente do site. Eles escondem isso nos termos de licença e ninguém Então, lê. na verdade, você acaba pagando indiretamente com suas informações e não com dinheiro fixo. Só para ficar claro, essas empresas usam essas informações para meio que descobrir o que você quer, Seus o que você interesses. gosta, seus interesses, para direcionar propagandas para você. O que talvez não seja muito ruim, porque se você vê uma propaganda que é um computador que você queria comprar, e por acaso aparece lá uma propaganda dizendo um preço muito bom para aquele que você queria comprar, talvez não seja bom para você. Não, isso aparentemente só não vai obrigar você a comprar, você não está gastando nada. O problema Só é pode só ser benéfico. Se for só segurança, isso, né? O problema é só segurança, porque muitas informações da sua vida inteira estão armazenadas nos servidores de uma empresa. Isso aí, se não estiver bem protegido, pode ser um risco de Se essa empresa não tiver ética, pode também. Se um dia o Google mesmo for invadido e pegarem as informações dos usuários, tem muito usuário que deixa quase tudo no e-mail, tipo, senha de cartão de crédito, informações do Tem banco informações e pessoais, tal. fotos, vídeos, conversas. Tudo isso está nas empresas e pode simplesmente ser divulgado a qualquer momento. Tem uma responsabilidade muito grande nesse tipo de empresa que coleta informação. Agora, essa questão de direcionar as propagandas, isso pode tomar cuidado, tem que tomar cuidado também, porque tem algumas informações, eu acho que é privada de cada pessoa. Eu posso pesquisar por um produto e não gostar que ninguém saiba disso. Por privacidade, não sei. No computador Todo mundo tem o direito de compartilhado, ter isso. Seria um problema bastante grande. O problema é que você está dando muito poder para empresas privadas para controlar a sua vida. E essas empresas, por serem privadas, elas estão guiadas para
gerar lucro, Gerar dar mais retorno dinheiro, para sempre. acionistas, sempre. No momento eles podem não estar usando de forma errada, mas dos anos para frente eles podem simplesmente mudar o direcionamento da empresa e podem passar a usar essas informações que realmente passam E a você meio que fica refém dessas empresas. Exatamente, também, né? estamos refém do bom senso dessas empresas. Até quando elas vão usar as nossas informações sem nos fazer mal? Até o momento elas apenas direcionam propagandas. Até agora isso é, de certa forma, bom. inocente, inofensivo. É inofensivo. Aparentemente inofensivo. Né? Aparentemente. Tem uma empresa que o maior exemplo disso é realmente o Google, que ela está entrando em todos os ramos e está em todas as partes. Você, sistema operacional, sistema de busca, e-mail. Então tem que realmente tomar cuidado, que você pode ficar refém de uma empresa dessa, que a gente também não pode se iludir, que ela é capitalista, ela busca lucros. Se a partir do momento que ela deixar de lucrar, ela vai mudar seu modelo de negócio e vai buscar outras formas de ganhar dinheiro que podem acabar nos prejudicando. E ninguém hoje em dia consegue viver sem o Google. Todo mundo tem que olhar, quando vai olhar e-mail, tem e-mail do Gmail, quando vai pesquisar alguma coisa, vai na busca. Um dia sem o Google, as pessoas praticamente ficam sem nada. Nós temos a necessidade urgente de se criarem leis, né, uma legislação específica para a internet, para a privacidade não só na vida normal, mas também na vida virtual, vamos dizer assim, de cada um. É preciso investir numa legislação dessa, e que está muito atrasado, não só o Brasil, mas como muitos países do mundo estão muito A atrasados. tecnologia muito mais rapidamente do que a legislação e a burocracia associada a ela. E nos últimos anos vem crescendo muito, né, o número de crimes virtuais. Exato, de ocorrências assim é absurdo. Tá vendo? E não tem uma legislação, muitas vezes. Só tem que acompanhar esse crescimento. Muitas vezes não tem o que fazer, não tem Pra não como ficar punir obsoleta. quem fez isso. Agora criaram a legislação depois que uma atriz teve um computador invadido e fotos divulgadas na internet. Criaram uma legislação contra a invasão do computador. Mas tem que se criar um órgão constante que esteja sempre vendo, acompanhando as mudanças da sociedade virtual, vamos dizer assim, para a criação de leis, né? Não dá para sempre ficar esperando alguma coisa muito ruim acontecer, como o caso da atriz, para fazer alguma coisa. Tem que ter um grupo especializado disso, nos órgãos que fazem as leis, para cuidar desse tipo de assuntos. E muitas vezes as penas que recebem nesse tipo de crime são doação de cestas básicas ou alguma coisa bem simples Tem que assim. formalizar esse crime, que é um crime grave, entendeu? Não é para ser cesta básica, tem que ter. Por isso que eu estou dizendo, tem que ter um grupo destinado a isso, porque essas pessoas vão estar sempre acompanhando isso, e entender o que realmente acontece para ver um jeito certo de punir essas pessoas. E pela internet você consegue roubar muito dinheiro. Tem gente que consegue, por fraude, consegue Golpes milhões. milionários já ocorreram só pela internet. E só comprova a importância disso. Voltando ao assunto da Google, recentemente eles começaram a digitalizar um projeto novo que tem o objetivo de digitalizar todos os livros do mundo. E a princípio essa ideia é muito boa, mas isso despertou preocupação de algumas pessoas em volta do mundo, como por exemplo o diretor da biblioteca de Harvard, que eu acho que é uma das maiores bibliotecas do mundo, que ele gostou muito da iniciativa da Google, e inclusive ele se reuniu com eles, mas ele ficou preocupado em ter toda essa informação, todo esse acervo nas mãos de uma empresa privada. Ele acha que é essencial que todos os livros sejam digitalizados, porque vai facilitar o acesso a esse conhecimento para qualquer pessoa em volta do mundo, e também vai estar guardado em meio digital, que não vai se deteriorar com o tempo, com a chuva, com o fungo. Mas ele ficou preocupado de a Google, uma empresa privada, ter a posse dessa informação. Então, ele em si está criando um sistema para que público para criar esse acervo digital, e é só uma prova de que é uma coisa sem pensar, e nós temos que tomar muito cuidado com essa empresa. E aí a gente vai voltar ao problema do Pirate Bay, porque se começam a digitalizar esses livros e alguém consegue algum jeito de hackear esse arquivo de livro, que provavelmente vai ser protegido pela Google, que ela deve vender isso aí, se alguém descobre um jeito de hackear isso aí vai botar o mesmo problema da indústria cinematográfica. Aí o pessoal vai começar a compartilhar esses arquivos de livro com o torrent, do Pirate Bay. E também tem o problema da privacidade, porque a Google entrou num novo ramo. Aí, antes ela sabia só a localização, o que você vê no e-mail, agora ela sabe o que você gosta de ler, quanto tempo você lê, quanto tempo você gasta lendo, coisas desse tipo. Ela vai arrumar mais informações
mais importante para ela. Exatamente. E a Google estranha que, embora esteja quase conquistando o mundo, os usuários gostam muito dela. Gostam muito de serviço dela. Justamente por ela oferecer seus serviços de graça. Ela conquista muita gente com isso aí. Pronto, antigamente tinha, por exemplo, a Microsoft, que era uma empresa que começou assim pequena, pouco ramo e foi crescendo. Só que alguns usuários assim começaram a não gostar do serviço dela. Mas a Google está da forma que ela está crescendo, arrumando novos ramos e todo mundo só adorando, né? Achando bom. Porque já, o modelo de negócio da Google e Microsoft também são muito diferentes, né? A Google geralmente deixa tudo de graça para os seus usuários em troca de informação, mas a Microsoft geralmente cobra por seus serviços. Então, eu acho que é bem mais Por isso fácil. que o público simpatiza muito mais com o Google. Oferecer coisa de graça conquista todo mundo. E os serviços são de qualidade. Muitas vezes de mais qualidade do que serviços pagos. Então, por isso que o pessoal, que o Google cai na graça do público. Então, eu acho que é isso. Finalizando aí o nosso debate. Claro.